Olá a todos de novo, é uma alegria estar de volta. Estamos na 10ª edição do programa A Falar de Bola, o programa que resulta da parceria entre a Connect TV e a Associação de Futebol do Algarve. Obrigada a todos aqueles que nos estão a assistir aí do outro lado e hoje teremos 3 convidados. São eles a Vanessa Batista, jogadora da União Desportiva Castro Marinense, o Hugo Miguel Madeira, massagista e diretor da Juventude Sport Campinense, e o Diogo Ferrinho, que é jogador do Sporting Clube Farense. Vamos, acompanha-nos. Eu passei a bola para ti. Até já. Mais uma vez a Ruth Ferreira começa, né, com o pé direito o nosso programa e a bola agora está comigo e eu vou distribuir a jogada aqui para esses, um programa especial, um programa diferente, onde nós vamos falar de espírito esportivo, vamos falar de fair play, mas não vamos falar na teoria, nós vamos falar na prática, vamos mostrar na prática o que é isso, com alguns aqui dos esportistas que conseguiram ganhar por 2 vezes o cartão branco, que é quase uma homenagem esportiva. Vou começar aqui, ó, do meu lado esquerdo, a Vanessa Batista. Ela é jogadora do UD Castro Marinense. Na época passada, ela viu 3 cartões brancos. Muito boa noite, já seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Boa noite. E fala mais do que isso. Você, uma pessoa que ganhou 3 cartões brancos, tem muito mais a dizer. Fala um pouquinho mais pro pessoal lá. Por acaso, não. Os cartões brancos, acho que é uma coisa normal. Devia de ser normal. Em toda a altura do campeonato e para todos os atletas. Nós vamos falar mais a respeito disso, é a tal da modéstia. Uma pessoa que ganhou cartão branco já vem junto com modéstia também. Aqui do meu lado, mais próximo de mim aqui, o Hugo Miguel Madeira. Ele é massagista e diretor do JS Campinense, Juventude Esportiva Campinense. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui convosco. É um orgulho poder estar aqui. Defender ou mostrar também, representar o clube campinense e mais ainda num tema que é bastante nobre, mas lá está, pegando as palavras da Vanessa, não deveria ser uma coisa fora do normal. O normal devia ser as pessoas ajudarem-se, mas pronto, mas isso é para outras conversas. E nós vamos falar daqui a pouco a respeito disso. Mas é esse o conceito, né? O cartão branco, entre aspas, não deveria nem existir, porque devia ser a prática normal, mas nós vamos falar bastante a respeito disso. Lá na ponta direita, jogando de ponta direita hoje, mas ele normalmente é guarda-redes. É o nosso Diogo Ferrinho, jogador do Esporte Clube Farense. Seja muito bem-vindo, Diogo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E como já toda a gente disse, acho que seria normal toda a gente ter, se calhar não haver cartões brancos, toda a gente ser humilde no desporto e é isso. Eu acho que a gente tem que começar esse papo aqui, vou começar com você, falando justamente as circunstâncias, né, do cartão branco. Você ganhou quantos cartões brancos? Ganhei 2, um na época passada e um nesta época. Na primeira vez, na época passada. Assim, Como é que foi? Qual foi a atitude sua que despertou esse cartão branco? Foi no jogo para o Campeonato Nacional. Estava aqui a jogar em casa, por acaso. E um jogador do Amora lesiona-se dentro da minha área. E eu tive a atitude de ir ajudar e ficar lá a ver o que é que ele precisava com o massagista da equipa adversária. E o segundo cartão branco foi esta época, foi num jogo contra o Odiastro, em casa deles, e foi no final do jogo. Infelizmente perdemos, mas no final do jogo a minha equipa, infelizmente também, não quis ir cumprimentar os pais dos adversários porque houve confusão, mas eu fui chamar a minha equipa e disse que era uma atitude que nós devíamos fazer, era cumprimentar toda a gente, independentemente se perdemos ou ganhamos, e depois o árbitro deu-me o cartão branco. Quantos anos você tem? Tenho 15, por acaso fazer esta sexta-feira 16. 16. Então quando esse programa for exibido você já tem 16, que é daqui a algumas semanas. E quando você falou com os seus colegas ali, os seus companheiros de equipe, eles foram cumprimentar daí? Foram. Entenderam que era o certo?
entenderam assim. Qual a satisfação que te deu? Eu acho que quando a gente fala, né, do que é certo, do que é errado, ou do que deveria ser comportamento padrão, muitas vezes acho que a gente esquece de falar e estimular para que as pessoas avaliem o quanto é gostoso fazer o que é certo. Aquela sensação de falar, poxa, eu fiz, dá um prazer, né? Dá um sentimento de, peraí, eu fui um bom exemplo, e no seu caso, tão jovem assim, fala um pouquinho dessa satisfação mesmo, que acho que tem que ser compartilhada. É sempre bom receber um cartão branco e ser reconhecido pela atitude que fiz, mas é o que já dissemos anteriormente. Acho que isto aqui devia ser mais normal as pessoas fazerem, em vez de haver sempre ou clubismos ou as pessoas não se entenderem dentro do campo. Acho que deveria ser mais normal as pessoas serem humildes dentro e fora de campo, mesmo nas discussões que os pais têm nas bancadas, por exemplo no futebol de formação. Acho que deveria ser mais normal. É isso. Vou pedir agora para passar aqui para o Hugo. Ô, Hugo, queria que você contasse primeiro quais foram as circunstâncias. Quantos cartões brancos você recebeu? Esta época 2, na época passada também, futebol de 11. Você é tipo recordista também, né? Vai entrar pro Guinness Book do cartão branco do Algarve. Fala essas circunstâncias dos 3 cartões. Na época passada foi num jogo em Stomber. Nós jogávamos, Campinense jogava com o Carvoeiro United, se não estou em erro. Uma lesão do atleta da equipa adversária, que estava verdadeiramente em dificuldades. O massagista que estava com a equipa não estava a conseguir fazer bem as coisas, pronto, estava atrapalhado, solicitou a minha ajuda, prontamente fui a correr, e depois a minha preocupação para que o bem-estar do atleta, acima de tudo, isto é, do homem mais do que o atleta, não é? Fez com que eu pudesse fazer aquilo, estar atento, e pronto, o árbitro achou que a minha atitude deveria ser reconhecida e deu-me o cartão. Esta época foram 2 situações no futsal. Uma creio que até foi com o Castro Marinense. A atleta estava magoada, e foi a própria Vanessa na altura, não é? Estava magoada e costumo ver a mágoa, a dor, e ficar ali sem fazer nada não é propriamente aquilo que é a minha conduta. E o outro foi também no futsal, com uma equipa, acho que do Lagos. E pronto, entrei para ajudar, porque nem todas as equipas depois têm ou massagista ou fisioterapeuta, e então claro que estou ali mesmo para esse caso. E me fala também qual é o sentimento, porque é lógico que o cartão branco, naquele momento, eu imagino que quando recebe o cartão branco, os adeptos aplaudem, tem um olhar de admiração de quem está ali, e isso é um primeiro sentimento. Mas na hora que chega em casa, toma o banho, jantou, assistiu um pouquinho da televisão, que vai lá, deita na cama e põe a cabeça no travesseiro. Esse momento de avaliação do dia, que todo mundo faz um pouco melhor, um pouco pior, mas todo mundo faz. Qual é a satisfação desse momento? A consciência de que fizemos o que é certo, não é? A consciência de que fomos nós próprios, fizemos o bem pelo todo, tentámos ajudar da maneira como podíamos, pusemos o nosso conhecimento, a nossa energia, a nossa capacidade de alguma forma, e conseguimos com isso trazer bem-estar a alguém, não é? Acho que isso é o principal. Claro que há o reconhecimento, há sempre o gosto, ok, porque mostra que então nós não estávamos tão errados como podíamos pensar, e esse, ainda que o certo e errado, muitas vezes seja um pouco vago, mas a sensação de que fiz o que devia ter feito, e sim, isso é a sensação de nos preencher verdadeiramente. É bom, né? É verdade. Agora, Vanessa, acho que nada é por acaso, né? Eu vou pedir para você, antes de falar da tua experiência dos cartões brancos, para que você fale da experiência de receber a ajuda de alguém que depois ganhou o cartão branco, que é uma situação que não estava prevista aqui, mas que me causou uma curiosidade. Quando você foi ajudada pelo Hugo, você já tinha recebido algum cartão branco na sua... Sim, já. E aí, como é tinha. que foi isso? Ver alguém retribuindo, né, o universo, vamos dizer, a energia
vindo de volta para você, quer dizer, recebendo a ajuda de alguém depois de ter feito isso. Como é que foi essa sensação? É uma sensação boa, porque é normal. A gente neste momento temos fisioterapeuta, mas para as fases nacionais e taças de Portugal, mas no dia a dia, nos nossos treinos e nossos jogos, a gente não tem o fisioterapeuta ou massagista. Temos o nosso treinador, entra e ajuda-nos, mas nunca é um conhecimento como um massagista ou um fisioterapeuta. Fora disso temos o fisioterapeuta, mas no momento, se tiver sempre alguém que perceba mais um pouco e possa ajudar, é uma maneira de tranquilizar o jogador, porque o jogador naquele momento tem dor, não sabe o que é que está acontecendo, fica sem noção, a dor às vezes são muitas, são poucas, é conforme a lesão, e teres alguém que diga, não, olha, está tudo bem, olha, não é nada, olha, calma, olha, respira, olha, vai, já passa, é bom. Relaxa o jogador e o jogador aí sim consegue depois voltar mais... E agora conta a sua história são 3 cartões, né? Sim, 3 cartões o ano passado e 2 este ano. Tem que fazer já um mural, colocar outdoor nas cidades aí, porque 3 cartões brancos não é para qualquer um. Como é que conta as 3 histórias aí? As 3 situações, infelizmente, foi sempre por lesões de outras atletas. Eu tenho algum conhecimento na área e se puder ajudar, ajudo. Sempre foram lesões assim um pouco mais graves, ou mostrem um pouco mais de cuidados naquele momento. É sempre bom ajudar, não custa nada, pelo menos eu falo por mim, não custa nada, se sei, por que não? Vira um hábito, porque assim, a gente está falando de pessoas aqui que ganharam mais do que uma vez o cartão branco, e vamos esquecer um pouco a parte do reconhecimento. Fazer o bem, fazer o certo, ajudar o adversário, ter o tal do fair play no momento certo, na hora certa, passa a virar um hábito. Você sente que de alguma maneira isso contagia a equipe, não só a você, né? Não é só contagiar a equipa, pode contagiar também outras pessoas, mas isto não é um hábito. Isto sai de nós e principalmente de quem nos dá valores. Se os treinadores, a equipa, os dirigentes, toda a gente incutir isso, vai ser normal. Não é normal, né? Não é uma coisa, talvez. Não é ser normal. Imagine, na nossa equipa, mesmo sem conhecimento, todas as minhas colegas têm a preocupação de chegar ao pé e ver se estão bem. Não, mas o que eu falo, mesmo que não ajudem. O que eu falo que não é normal, assim, a cultura esportiva, de maneira geral, o esporte deriva da guerra. Sim, né? sim, o esporte surge como treinamento para a guerra. Então ele sempre foi ligado historicamente inclusive a linguagem, né? Sim. Abater, destruir muitas vezes até os próprios termos que se usam em relação ao adversário como o inimigo, né? Também há muito essa cultura também, né? Que ela, evidentemente, como estímulo vocal para um vestiário tal, ela pode até ter uma função e a gente não vai a parte motivacional. O motivacional, sim. Mas ele não pode virar a parte real. Você não pode querer destruir o adversário, você não pode querer abater o inimigo. É uma luta constante, justamente porque a origem do esporte é essa coisa mais... Essa preparação, sim, para o combate, sim. Vocês acham, e aí vou passar a palavra para os 3, vocês acham que de alguma maneira esta evolução do fair play e tal diminui a competitividade? Porque tem gente que acha isso. Não, se ficar todo mundo com fair play, a gente fica menos competitivo, a gente vai ganhar menos, a gente vai atingir menos objetivos. Você acha isso? Digamos que para mim não vai diminuir, claro, as rivalidades entre as pessoas, só mesmo as pessoas terem respeito umas pelas outras, mas a intensidade do jogo, isso é uma coisa dentro do campo, pois não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa sofre uma falta e por exemplo, vai chamar nomes às outras, e isso tem tudo a ver com humildade. Fizeste uma falta, está bem, pedes desculpas, já passou, é tudo dentro do jogo, é o que se passa no jogo.
Isso é uma coisa que eu tenho acompanhado, indo, né, assistir alguns jogos. Meu filho joga no Farense também. Eu voltei a jogar agora walking futebol. E uma coisa que é bacana de ver é que tem uma cultura do pedir desculpa depois de fazer a falta. Isso aqui no Algarve eu tenho visto muito, mais do que eu vi em outras regiões. Acho que tem um pouco do trabalho da AFA eu vejo sempre a AFA martelando, né, nesse assunto, voltando nesse assunto, em quase todos os discursos ou das falas do presidente ou dos diretores, é reforçado esse espírito. Vou pedir para o Hugo falar um pouquinho. Você sente que, de alguma maneira, a AFA também está estimulando essa cultura do fazer o certo? Sim, pelo conhecimento que eu tenho, há essa vontade. A própria Federação Portuguesa de Futebol também tem campanhas muito interessantes. Lembro de uma que foi feita há ano e meio ou 2 anos, que era o Deixem-me Jogar, que havia essa pedagogia também em relação aos pais, em relação às crianças, em deixar as crianças serem mais elas próprias, não haver tanta pressão e fazer com que pudesse haver também menos competitividade, não é? E haver um pouco mais o respeito. Infelizmente o futebol, e pegando na questão anterior, o futebol tem muita competição associada ao futebol e cada vez mais os desportos que trazem muitas vezes os valores para segundo plano. E lá está, pode-se ver vários casos desses, em várias polémicas que vão existindo, para se ganhar a todo custo, e não creio que seja esse o caminho, pelo menos eu na minha forma de ver, enquanto acreditar nos valores humanos. É verdade que há muitos interesses envolvidos, nomeadamente os financeiros, que muitas vezes faz com que se perca um pouco a noção de realidade e que quase que para ganhar valha tudo, e não é bem assim, ou pelo menos não deveria ser. Não é assim que eu me revejo, e não é nisso em que eu acredito. Pode haver um pouco aquela pegando ainda na questão, que é um pouco careta. Não, os bons meninos não ganham, então pronto, isso existe, isso é um facto. Eu já no desporto há muitos anos e acompanhei isso e continuo a ver assim. As novas gerações, que também trazem mudança um pouco ao futebol e para o desporto em geral, e tudo isso influencia as novas dinâmicas, e depois faz com que seja exceção, não é? E tenha que haver um cartão branco. Eu acho até que, falando do futebol, né, assim, os dois grandes nomes do futebol dos últimos 10 anos, nós vamos falar de Cristiano Ronaldo e Messi. Uhum. E que são dois jogadores que quase nunca se envolvem em nenhum tipo de polêmica dentro de campo. Sim. Não são jogadores, não são atletas que tá sempre brigando, deu uma cotovelada. Pode acontecer um caso ou outro em carreiras longas, mas eles não são marcados por isso. As suas carreiras não são marcadas por esse tipo de coisa. Acho que isso também, de alguma maneira, é aquela história. Você dá a formação, mas o alto rendimento, os grandes atletas dão o exemplo. Uhum. Eu quero chegar lá. Então, acho que esse espelho acaba sendo importante. Vou fazer uma pergunta para você, Vanessa. Uma pergunta, não, mais uma observação. A gente está no Algarve, uma terra maravilhosa, um lugar, eu costumo brincar que é quase perfeito, né? Dos lugares do mundo quase perfeitos, esse é o mais quase perfeito que existe, pelo menos para mim, né? A gente está batendo na trave da perfeição. E é um lugar que tem 450 mil habitantes, mais ou menos. Ou seja, quase sempre o seu adversário, você vai encontrar com ele o resto da vida em diversas circunstâncias. Ele vai ser, amanhã ou depois ele vai vender um automóvel para você, ou ele vai te contratar para um serviço, ou ele vai, a filha dele vai casar com o seu filho, e assim vai. Essa proximidade de comunidade que um lugar pequeno, né, com pouca população como o Algarve, também facilita e estimula que você pense 2 vezes, porque tá ali do teu lado sempre alguém que você vai constantemente encontrar na sua vida, né? Sim, se fosse só na vida, é mais nos jogos. São sempre mais as mesmas, ainda nos jogos, são quase sempre as mesmas equipas. Há jogadores que já foram colegas, não são adversários, já foram colegas, agora são adversários, depois podem voltar a ser colegas e a gente encontra-se. Eu acho que a gente aqui, a nível do futsal feminino, a gente até somos quase todas amigas. É raro a gente se dar mal com uma dentro do campo,
sempre há aquelas coisas, mas quando acaba o jogo... Que a gente fala, um muitas estranhamento ali, né? É aqueles calores de momento, mas depois passa e depois fora daquilo muitas das vezes falamos, saímos, encontramos, acho que é um futsal bonito assim, dizendo, somos amigas, damos-nos, se for preciso passamos na rua, falamos, não, e muito derivado a isso se calhar é que há muito fair play a nível, pelo menos eu sigo mais o futsal feminino, depois digo que há muito mais fair play assim a nível do futsal, não acompanho, infelizmente tenho 2 crianças ali que tenho de dar mais atenção, então não dá para acompanhar tudo, já jogar e treinar e já é bastante atividade. Já é muito, só para estar aqui, estão ali. Mas elas estão no melhor espírito do fair play, vamos ter que dar cartão branco para elas. Elas estão se comportando espetacularmente bem. Elas portam-se bem. Deixam a mãe jogar ainda. Elas vão, te acompanham nos jogos? Quase todos. Mais perto de casa, porque elas também têm a escola. Delas, amanhã tem-se de levantar cedo, tem a escola, portanto nem sempre dá para... Mas em casa dá. Acompanho. E os nossos valores, as nossas atitudes, depois são passadas a eles. É isso. Esse é o espírito. Se a gente mostrar dentro de campo a atitude, e mesmo os treinadores, eu falo do meu, que já há uns quantos anos que eu tenho o mesmo treinador, desde 2009, é o meu treinador, e essa atitude, esses comportamentos são passados também por ele. É isso. Os que você falou. Também muitas dão vezes... muito, como é que é dizer, o comportamento às jogadoras também. Se tu veres o treinador a ajudar, porque é que tu não vais ajudar? E mais uma vez eu passo por aquele assunto da comunidade, né? Da proximidade. O treinador, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, ele não é profissional disso, ele não vive disso, ele tem outras atividades, muitas vezes. Acho que no futsal feminino ninguém vive disso. Exato. Então ele é o treinador, mas ele também é o colega de trabalho de um pai, de um atleta, ou ele é funcionário, ou é patrão ou familiar. Então acho que esses laços de comunidade, de sociedade, de família, né? O Algarve tem um ar de uma família grandona, né? Assim, que todo mundo se conhece, que todo mundo se gosta, evidente que não é 100%, mas todo mundo se respeita, e eu acho isso uma das, para além do sol, dos 300 dias de céu azul, para além das praias, eu estou fazendo propaganda do Algarve, mas eu estou apaixonado pelo Algarve. Vou fazer o quê? Eu e minha família mudamos para cá, a gente tem essa sensação de um lugar acolhedor, onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas convivem com grande afinidade, assim, e isso é apaixonante. A gente já está chegando no final do nosso programa, então eu vou agora passar o microfone para cada um de vocês para fazer as considerações finais, e eu vou pedir 2 coisas. Primeiro, que vocês agradeçam, né, quem vocês quiserem, companheiros de equipe, atletas, arbitragem, quem vocês quiserem, fiquem à vontade, olhando para a câmera agora. A câmera vai pegar cada um de vocês. Isso, essa daqui, essa daqui. Aí, além disso, para que vocês deem... Eu sei que aquela história, né? Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas vamos dar esse de graça para a turma de casa? Mas uma coisa que venha do coração, não precisa se preocupar, não tem que ter necessariamente a ver com o esporte, nem um conselho, porque eu acho que nós temos aqui 3 pessoas que são bons exemplos e que podem propagar bons exemplos lá para casa. Primeiro você, olhando lá para a câmera, o Diogo Ferrinho, olha lá. Primeiramente quero agradecer o vosso convite, como já tinha agradecido antes, mas como eu, jogador de formação, eu acho que já não tenho a oportunidade de ser jogador de formação, mas quero agradecer aos meus pais que me levam para todos os lados, principalmente à minha mãe que está sempre aqui comigo. Meu pai infelizmente está na Suíça, mas sim, acho que todos os jogadores de formação têm sempre este privilégio dos pais, da maior parte dos pais, os conseguirem poder levar para todo lado e viverem a vida como os jogadores vivem, os jogadores, os mais jovens, e falando mais sobre o fair play, sobre a humildade no desporto, espero que toda a gente, principalmente na formação, começando assim na formação, sim, tenha humildade quando joga e
E é isso. Peço só isso. Começando, se calhar, pelos treinadores que dão exemplo e também pelos capitães, também dão um grande exemplo. Muito bem. Como é o nome da mamãe? É Susana. Suzana. Suzana, eu vou pedir uma gentileza. Que você venha aqui do lado do seu filho. Sabe por quê? Ela tá babando desde o início. Ele vem aqui para você aparecer. Vamos dar uma salva de palmas para a mãe? Porque acho que é disso que é feito o esporte. É disso que... Só vem aqui, dá um oizinho pra gente aqui. Vou pedir, se for, só para você baixar um pouquinho o corpo assim, para facilitar o enquadramento da câmera. Pode olhar para aquela câmera ali. Parabéns pelo seu filho. Acho que os filhos são espelhos dos pais, então se ele é um garoto especial, um garoto abençoado, um garoto que tem a dizer e tem muito, né, o que ensinar aos seus colegas, tal, vem muito do berço, vem muito da formação. Parabéns pela formação. Suas considerações finais também ali. Mas não pode elogiar o filho, hein, que isso daí a gente não precisa, que a gente já sabe. Não, eu quero agradecer as palavras que ele diz, é óbvio. Ele é um excelente menino, é capitão há muitos anos no Farense e é aquilo que se vê. Ele é mesmo humilde, transmite os valores, é excelente. Não posso dizer mais. Sabemos babado. De 0 a 10, você gosta quanto dele? Infinito. Obrigado. Pode bater palma de novo para ela sair também. Aê! Vou passar a palavra agora aqui pro Hugo. Tem alguém te acompanhando, Hugo? Não, senão a gente chama para cá também. Então, por favor, suas considerações finais. Obrigado por participar do nosso programa. Agradeço pelo vosso convite, à Associação de Futebol do Algarve, por estas promoções, por estas iniciativas, sempre promovendo o fair play, promovendo as atividades que têm, promovendo o desporto no seu todo. Eu agradeço, acima de tudo, às pessoas que me acompanharam na minha vida, não só à família, que foram os principais, mas todas aquelas pessoas que fizeram, me ajudaram a que eu seja a pessoa que sou hoje, com os valores que tenho, e que me ajudaram a que eu, enquanto treinador que fui também da formação, pudesse passar alguns valores, e enquanto a atividade que tenho como massagista, possa continuar a fazê-lo. É importante que haja noção de que, mais do que o atleta, muitas vezes temos de trabalhar o homem, e trabalhar entre aspas, evidentemente, por forma a que os valores que se transmitam sejam sempre de seriedade, de humildade e de respeito ao próximo. Porque os valores que deveriam existir deveriam ser mais esse respeito. Nós vivemos uma situação estranha nos últimos anos, não é, da pandemia, e quando se pensava que as pessoas pudessem começar a cooperar mais em vez de competir, infelizmente ainda não se vê isso na sua plenitude. Espero que isso possa acontecer a breve tempo, as pessoas possam ser mais uns pelos outros e que isso reflita também depois no desporto e em todos os valores da nossa sociedade. Muito bem, muito obrigado. E agora, para esse canto aqui, bom, aí eu fiquei pensando, né? Chamei a mãe do Diogo. Será que eu devo chamar as filhas da Vanessa? O que você acha, Vanessa? É como quiser. Então vamos fazer isso. Vem para cá. É a Leonor e a Carolina. Vem para cá. A Leonor e a Carolina, pode vir para cá. Vem com a mamãe. Vamos bater palma também para Leonor e para Carolina. Vem para cá. Porque a AFA é isso, é uma família. Aí vem. Opa! Muito bem, senta no colo da mamãe. Aqui, pode sentar aqui também, uma de cada lado, para a mensagem final. Mas antes eu vou falar com vocês. Fala o seu nome no microfone, pode falar. Coloca o microfoninho para ela. Como que é seu nome? Não quer falar. E você, quer falar? Sim. Quer. Então como é seu nome? Carolina. Você é fã da sua mãe? Ela é a melhor jogadora que você conhece? É muita timidez. É, né? E você já joga futebol também? Futsal? Já joga bola? Não. Elas estão tímidas, mas elas ficaram quietinhas assim durante todo o programa. Então uma salva de palmas para elas, porque criança nessa idade ficar quietinha, assim como eu falei do reflexo, né, da família no comportamento do Diogo, tá aqui, ó, o reflexo da família no comportamento das filhas da Vanessa. Vanessa,
Parabéns. Suas considerações finais, acho que não tinha como estar melhor esse final de programa para você, né? Pode olhar lá para a câmera. Obrigado pelo convite e por poder partilhar um bocadinho. Agradecer, principalmente à minha família, às pessoas que me acompanham neste momento, que não são família, mas é como se fossem. Quem que tá lá? É a Ana. Ana, muito obrigado também. E Ana. à família da Ana, porque são muitas das vezes quem ficam com elas são as babysitters, dizendo assim. É isso. Para eu poder jogar, para eu poder treinar. Sim. Senão não era possível, sem eles. Sem eles não. Poderia acompanhar, mas não jogar. Agradecer só a eles. E depois, valores. Acho que todos e todas as atletas deviam de ser humildes e tentar sempre ajudar ou simplesmente, como é que é de dizer? Passar valores para fora do campo. Porque pensando que não somos um reflexo para quem está vendo. E muitas das vezes quem está vendo são crianças. Sim. Ou são a formação. Eu falo de mim porque já sou sénior e muitas das vezes temos as nossas júniores. Ou os benjamins, os juvenis. E a tua atitude dentro de campo é a atitude que eles às vezes vão ter. Então se elas podem, eu também posso. E se a gente passar os bons princípios dentro de campo para quem está por fora ou vendo, isso é o mais importante. Tentar estarmos sempre bem. Isto é um desporto amigável, a gente não ganha nada com isto, só jogamos porque gostamos. Isto é mesmo por gosto, porque se fosse por outra coisa a gente não estava cá. A gente ganha o mais importante. É só por gosto. Satisfação. Isso é assim, porque não passar esses valores para cá para fora. É isso. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. E como que é o nome da... Ana, deixa eu falar, você está aceitando matrícula? Porque eu tenho um de 3 anos lá que está precisando aprender. Se tiver, a gente vai negociar fora do ar aí, porque o Guilherme, viu, Guilherme? Papai tá arrumando uma babysitter nova para você, para ver se aprende, né, a ficar comportado igual essas princesas aqui. Mas nesse clima, né, de família, nesse clima bacana, que é o que a gente sempre reforça. E a Connect TV Algarve tem muita satisfação de ter feito essa parceria com a AFA, tá podendo mostrar isso, e mais do que mostrar, mais do que a parte profissional, mais do que os benefícios comerciais e que são naturais de atividades profissionais, mas é esse convívio, conhecer gente tão bacana, conhecer gente que faz tão bem para essa nossa região, e eu já me considero algarvio. Se vocês não me consideram ainda, o problema é de vocês. Eu já me considero. Então eu já sou algarvio de coração. Então muito obrigado pelo exemplo, obrigado pelo convívio e obrigado a vocês que assistem o nosso programa, esse já é o programa 10, a falar de bola, seja pelas plataformas digitais, seja pelo site, pelas redes sociais, lá no Brasil, né? Aí no Brasil, para quem está assistindo pela TV, muito obrigado pela audiência, pela companhia de vocês, e a gente passa a bola para o apito final ficar sempre realizado em alto estilo com a nossa querida Ruth Ferreira. É com você, um abraço. Obrigada a eu, obrigada a todos os nossos convidados. Encerramos assim em chave de ouro o nosso 10º programa do programa A Falar de Bola. Acompanhem-nos nas nossas redes sociais, da Associação de Futebol do Algarve e também da Connect TV. Obrigada a todos. São sempre muito bem-vindos à nossa casa.